Oi, oi, anjinhos do meu Halloween, como é que vocês estão? Eu espero imensamente que bem, pois eu estou ótima. Bom, e no videozinho de hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo muito legal que é fazendo, mas disponibilizando um gravador super lindinho na temática de Halloween aqui pra vocês. Bom, eu vou estar entrando na era de Halloween, tá? Pois falta 21 dias pro Halloween e afins. Bom, eu não vou estar usando meninas de Halloween porque eu acho que elas não ficam boas em capas, tá? E é muito difícil achar uma que fique boa, é muito raro achar. Então, para as capas e banners, etc, ficar na temática de Halloween, eu vou adicionar alguns adesivos de Halloween, tá? E é isso. Muitíssimo obrigada pelas nossas 1406. Eu estou imensamente feliz. Bora rumo às 1410. Pode ser que vocês conseguem. Bom, gente, me perdoem pela minha voz, pois eu estou resfriada e afins. Também me perdoem pelos barulhos de fundo, pois eu tô vendo vídeo na televisão e tal, né? E é isso. Bom, o gravador que eu vou fazer vai ser o gravador de aranha com um lacinho. Bom, primeiro eu vou fazer os botões e afins, e eu já volto com vocês para o vídeo não ficar longo e tal. E os botões eu vou fazer aqui no Ibis Paint X. Eu só vou trocar de APK de Topel rapidinho, né, porque eu baixei esse daqui e eu não gostei dele, não dá pra enxergar nada, né, porque fazia muito tempo que eu não fazia gravação, meu Deus, gravador e afins, aí eu desinstalei, mas é isso. Bom, gente, já terminei de fazer os botões e como eu falei, me perdoem pelos barulhos de fundo, tá, porque eu estou vendo vídeo na televisão e afins. Bom, agora vamos entrar no APK Editor Pro. Vamos clicar em selecionar APK na lista e vamos clicar aqui no gravador que a gente vai personalizar. Clique em edição simples. Agora vem em imagens e procura as imagens que a gente vai personalizar. Bom, aqui estamos no ícone, então vamos aqui clicar no lapisinho. Vim aqui em download, que foi que eu baixei o ícone lá pelo Emojipedia no Google. O ícone e o pincel no caso. Bom, aqui está o emoji da aranha, agora é só clicar e fazer a mesma coisa aqui nos outros dois. Se você quiser, você pode personalizar esse botão aqui, tá? Eu vou personalizar que eu esqueci, então bora lá, né? Eu vou fazer ele aqui rapidinho e já volto. E, gente, tem que mudar aqui também o pincel, tá? Que eu tinha esquecido, então vamos aqui mudar. Na verdade, eu não tinha visto, né, o pincel aqui depois que eu fui ver. Agora vamos para os botões. Primeiro botão é esse daqui, tá? Então vamos colocar agora esse aqui e é só ir colocando. Bom, mas agora vamos aqui pro próximo botão. Bom, vamos colocar aqui, né, em todos. Assim, pronto. Agora vamos pro próximo, né? Vamos colocar e é isso. Bom, agora vamos pro ícone, vamos vir aqui, vamos clicar aqui em download. E aqui na aranha. Aqui o ícone de novo, né? E a gente tem que passar bem devagarzinho, tá? Pra gente colocando, né? Quando passar dessas linhas coloridas, quer dizer que não tem mais nada, então a gente pode assim direto. Aí aqui no final tem os ícones, né? O ícone no caso, então a gente vai colocar. Bom, o último e pronto. Depois a gente clica aqui em salvar. Vai estar trabalhando e afins. Gente, eu não tô usando muito pincel, me perdoem. Depois a gente vai vir aqui em desinstalar. Depois de desinstalar, a gente vai vir aqui em instalar. Vamos esperar carregar, vai estar promovendo o app. A gente vem aqui nas configurações que eu esqueci de ativar, então bora lá. Prontinho, ativei, agora a gente vai instalar. E pronto, e já mudou ali o ícone, né? E afins, agora vamos para instalar. Depois de ter instalado, você vem em concluído, aqui embaixo. Aí você vem em fechar, vem aqui selecionar APK na lista, vem aqui de novo, vem em edição comum, tá? Prontinho, mudei o nome, agora eu vou ativar esse quadrado aqui, tá? Pra mudar e afins. Agora a gente vem aqui em salvar, tá trabalhando. A gente faz o mesmo processo de desinstalar, instalar e afins. Como vocês podem ver, o nome ali em cima já mudou. Bom, gente, o gravador ficou dessa forma aqui, tá?
essa aranha com o botão de iniciar com o pincel, os botões assim e o pincel assim. Eu não tenho a foto de quando ele tá gravando, né, porque eu tô gravando esse vídeo agora, né, mas eu vou... Peraí, gente, eu já sei o que eu vou fazer. Bom, quando ele está gravando é assim, ó, como vocês podem ver, tá? Eu tô gravando aqui com ele, olha. E assim, eu amei muito esse gravador, ficou muito fofinho, muito bonitinho mesmo. Bom, então foi esse vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Não sei se ele ficou longo ou curto, né? Porque eu vou editar o vídeo ainda, eu tô gravando ele em partes e afins. Mas se ficou longo, me perdoe. Se ficou muito curto, me perdoem. Eu acho que ficou longo, tá? Mas enfim. Bom, foi isso o vídeo, tá? Coloque aí abaixo o que você achou. Se você for disponibilizar ele, deixe os créditos, por favor, tá? Pois deu muito trabalho pra fazer. E se você não deixar, eu vou estar tomando algumas providências. E se ele for visto, também coloque aí nos comentários, tá? Pois eu procurei e não achei. Bom, então foi isso. Tchau! Gente, eu tava editando aqui, eu acabei de perceber que eu esqueci de gravar eu fazendo o link, disponibilizando e tudo mais. Mas bom, o link vai estar na descrição pra vocês, tá? Então é isso, beijos!